Amém. Aleluia. Já estamos bem quentes. Hoje à noite é apenas uma comunhão prévia, antes da conferência regional em Gurupi, em Tocantins. Então nós hoje vamos honrar os irmãos que estarão servindo amanhã, principalmente os irmãos daqui de Gurupi, né, estarão em diversos serviços. Então nós, por honrar a eles, essa noite nós criamos essa comunhão, e também para os que já chegaram, né? Vocês, os ceapistas, já estão aqui, graças a Deus, vamos pegar a melhor porção, né? E hoje à noite eu vou compartilhar em cima de Romanos 3, versículos 9, 10, 11 e 12, tá bom? Vamos ler uma vez, Romanos 3, 9 até 12. As irmãs leem 9, os irmãos 10, as irmãs 11, os irmãos 12, pode ser? Mas vamos ler com um espírito bem forte, tá? As irmãs começam. É até aí. É 12, né? Tá, até o 12. Irmãos, aqui, no versículo 11, fala assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como resultado, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Imagine só, Deus criou o homem de uma forma tão maravilhosa, com tanta esperança, pelo qual Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Mas o homem não entende o coração de Deus, não entende porque não busca a Deus. Por isso que todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Já pensou? Deus criou o homem com um propósito tão glorioso. O nosso chamamento tem uma expectativa. Deus tem uma expectativa quando nos chamou para sermos a sua própria glória. Mas o homem se tornou inútil, porque ninguém busca a Deus e conhece o coração de Deus. Então, é por aí que eu quero começar. Quero mostrar para vocês como é importante você ouvir a palavra profética. Quando não há profecia, o povo se corrompe. Onde está esse versículo? Quem sabe? Ninguém sabe. Vocês do SEAP. Provérbios, não esqueçam nunca mais. Provérbios 29. Vamos abrir a Bíblia. Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Onde está o endereço? Provérbios 29, 18. Vamos falar de novo?
Provérbios 29, 18. Bom, nunca mais esqueçam esse versículo. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Nós precisamos da profecia. O que é profecia? É o falar de Deus. Deus quer falar com o homem, falando que se entende. Deus quer falar conosco para nós entendermos o coração de Deus. Você quer conhecer o coração de Deus? Você quer saber o que Deus quer para o dia de hoje? Você quer saber o que Deus quer para você? Então você precisa ouvir ou falar de Deus. E a palavra profética, ela tem uma natureza diferente de tantas outras palavras que hoje nós temos acesso. Nós temos palavras de encorajamento, nós temos no meio do cristianismo palavras, de consolo, nós temos palavras de edificação, nós temos exortação em amor, nós temos muito tipo de palavras que muitos de vocês passam, pela mídia de um para outro, alguém, falando uma palavra maravilhosa e vocês passam um para o outro. A palavra do conhecimento, que alguém faz um estudo bíblico, ajuda o outro a conhecer melhor a Bíblia. Todavia, a palavra profética, ela tem uma natureza diferente de todas essas outras palavras, porque a palavra profética diz respeito a que Deus está para fazer. Vocês se lembram de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1? Vocês se lembram? Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Qual a diferença dessa palavra profética das outras? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A palavra profética tem relação com o tempo. Vocês estão percebendo? A palavra do conhecimento é quase que atemporal, porque nós precisamos conhecer a Bíblia independente de qual época. Mas a palavra profética, ela está relacionada ao tempo. Deus, hoje, Ele quer falar com seus servos a sua revelação, para que o homem, a sua igreja, tenha direção a tomar para o dia de amanhã. Então, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, Deus deu a ele, Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, a palavra profeta está sempre relacionada ao tempo. Essa palavra é específica, é uma palavra com relação ao que em breve deve acontecer. Vocês estão entendendo a diferença? Então ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A palavra profética, ela não é dada ao mesmo tempo para várias fontes de informação. Ela é dada apenas para o João. Na época, João era o profeta, que tinha a função de falar a palavra profética. Então, Deus quer revelar uma coisa aos seus servos, mas Ele notifica a João.
João tem a função de passar para outros servos. E esses outros servos dirigem essa palavra às igrejas. Tanto é que João recebeu a recomendação de escrever as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Está certo ou não? Ou estou falando alguma coisa errada? Não é? Então, essa é a natureza da palavra profética. Por isso, agora, vamos lá para 1 Pedro 5. Ó Senhor Jesus. Perdão, 2 Pedro 1, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quando que aconteceu esse fato aqui? Quem sabe? Pedro, ele disse que ele foi uma das testemunhas oculares de ter o quê? Visto a majestade do Senhor Jesus. Isso aconteceu no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. Vocês se recordam, não? Deixa essa parte da Bíblia aqui. Vamos dar uma olhada rapidamente em Mateus 17. Mateus 17. Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado. Diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Irmãos, quando Pedro disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui, se queres, eu posso fazer 3 tendas, uma será tua, claro, primeiramente para o Senhor Jesus, outra será para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomaram de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Não se compara Jesus com Moisés e nem com Elias. Jesus, só ele, era o Filho amado de Deus, do Deus Pai. Agora, voltando para 2 Pedro 1, aqui se refere exatamente a esse evento. Se você quer saber quando o Senhor Jesus voltar, com que corpo ele virá, Pedro, Tiago e João já viram. E você vai ver naquele dia. 1 João 3 fala: nós, quando ele vier, nós seremos como ele é, semelhantes a ele. E nós veremos como ele é. Rosto brilhando como o sol, é isso que fala? E as vestes brancas. Irmão, todos nós seremos transfigurados. Nós também teremos esse corpo da ressurreição transfigurado. Esse corpo da humilhação será substituído pelo corpo da glória que o Senhor nos dará.
Amém? Então, não foi homem que inventou fábula nenhuma, porque era corrente naquele tempo dizer que era mentira, que aquilo foi uma fábula que os discípulos inventaram. Então Pedro rapidamente quer mostrar aqui que não é fábula inventada pelos homens, não. Ele foi uma das testemunhas oculares desse fato. É no versículo 17: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Que voz? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aí em seguida, ele mostra a importância da palavra profética. Versículo 19: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Irmãos, a palavra profética, é bom que ela não só é falada, mas essa é uma palavra falada e é confirmada. Quando uma palavra vem de Deus, Deus mesmo confirma a sua palavra. Então essa é a palavra profética. Por exemplo, se nós ouvimos uma palavra profética, se essa palavra profética acolhida por nós, ela tem que frutificar, ela tem que produzir crescimento de fé, da fé dos irmãos. Ela tem que produzir, dar algum efeito nas igrejas. Então, quando isso acontece, é porque essa palavra vem de Deus. Então, ela precisa ser confirmada, tá? E ela, então, será uma candeia, uma luz que brilha em lugar tenebroso. Que lugar tenebroso é esse? É o mundo em que vivemos. Nós vivemos hoje em um lugar tenebroso, escuridão total, um breu, não tem direção. O homem algum tem direção, mas graças a Deus nós não estamos a esmos, nós não estamos a cegas, nós não estamos tateando, não sabendo para onde ir. Nós temos uma luz da candeia que brilha, nos dá direção, sabemos para onde ir, e essa luz da candeia vai brilhar até que o dia clareie. O que é dia clarear? Até que venha o Senhor, na sua segunda vinda. Então não haverá mais necessidade de profecia nenhuma, porque o próprio Senhor Jesus virá. Ele virá como um sol, como a estrela da manhã. Não é verdade? Por isso que o versículo 20 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ninguém pode dar uma palavra profética dizendo que essa palavra vem de Deus, mas é uma elucidação, uma explicação muito particular. Não, Deus não faz isso. Deus é coerente. Quando Ele fala uma palavra profética, Ele está na linha da sua economia. Isso é, Ele está falando para executar o plano que Ele tem desde o início, desde a eternidade passada. Os irmãos entendem? Não é que Ele então de repente inventa uma história. Puxa, que coisa interessante, né? Eu não conhecia essa curiosidade da Bíblia, isso é palavra profética. Não, a palavra profética sempre executa o plano de Deus. Isto é, a palavra profética visa promover o crescimento da fé nos irmãos. E no fim, Deus fará com que Cristo
encabece sobre todas as coisas. Esse é o objetivo da palavra profética. Por quê? Porque ele diz assim: porque nunca jamais nenhuma profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo quem fala da parte de Deus, segundo o plano de Deus. Então toda a palavra profética visa fazer a vontade de Deus, não visa de uma particular elucidação de um homem, e nem de uma fábula engenhosamente inventada pelo homem. Não, a palavra profética segue uma linha, ela vai até que o plano de Deus se cumpra, até que a vontade de Deus seja feita, tá bom? Bom, falado tudo isso, eu vou perguntar para você: como é que se conhece a Deus? Como você conhece a Deus? Quais são os meios de um homem conhecer a Deus? A palavra, não é? Palavra e experiência da palavra, não é? Você conhece a Deus? Que Deus você tem? Se Deus não falasse quem Ele era para você, você não teria nenhum conhecimento de Deus. Você sabia que Abraão, quando ele nasceu numa época do paganismo. Embora ele tivesse nascido há 350 anos, 52 anos depois do dilúvio, rapidamente o ser humano perdeu o temor a Deus. Todos, sem exceção, foram adorar a outros deuses. Por quê? Porque nesse meio tempo, logo depois do dilúvio, o povo vivia com o coração na mão, porque eles viram a tragédia que ocorreu, Deus destruir toda a humanidade com água. Então aquilo estava profundamente marcado no coração de todo homem. Havia temor no coração de todo homem, e todo homem vivia com medo de fazer alguma coisa que desagradasse a Deus. Assim era a situação logo depois do dilúvio. Todavia, mais ou menos 150 anos depois do dilúvio, surgiu um homem chamado Nimrod. Alguém já ouviu falar desse nome, não? Já ouviram falar? Nimrod, ele era um dos filhos de Cã, da descendência de Cã. Ele de repente se tornou poderoso na terra. A Bíblia registra que ele se tornou um valente caçador diante do Senhor. Mas esse diante do Senhor não é no sentido positivo, é no sentido negativo. Era um desafio a Deus, era algo contra Deus. Esse Nimrod, ele descobriu uma coisa chamada de poder entre os homens. É o que os homens hoje mais buscam, depois do dinheiro, ou antes do dinheiro, é o poder, não é isso? Nós estamos no meio das eleições, é tudo uma disputa de poder. E o Nimrod descobriu que quando houver um ajuntamento de homens, ele se dominar as mentes das pessoas e mostrar seus feitos poderosos, ele então teria poder sobre aquela multidão. Então, o lema dele era construir cidades, concentrar homens. Quanto maior concentração de homens, maior oportunidade ele tinha de ter poder na mão.
Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Não. Porque Deus queria que o homem se espalhasse pela terra, porque Ele queria que o homem fosse fecundo, se multiplicasse e enchesse a terra, não é? Mas Nimrod, para ganhar poder, ele preferiu concentrar e não espalhar. Concentrar os homens para ele poder ter poder na mão. E para ele poder ter poder na mão, ele precisava tirar da cabeça daqueles homens que tinham o temor a Deus, medo de Deus castigar de novo o homem, tirasse esse medo da cabeça dos homens. E para tirar o medo, ele precisava então derrubar o poder de Deus, isto é, mostrar que ele era poderoso o suficiente para que os homens não dependessem mais de Deus. Você está me entendendo ou não? Não sei se você está conseguindo me entender. Se ele disser para o povo: vocês precisam aprender a parar de ter medo de Deus, temer a Deus. Isso é uma tirania. Deus quer que vocês façam a vontade dEle. E por que o homem tem que se sujeitar à vontade de Deus? O homem não pode ter a sua própria vontade? Vocês têm que sair dessa tirania. Mas o homem tinha medo de sair debaixo da vontade de Deus. Então eu proponho que vocês confiem em mim, confiem no meu poder, e eu vou dar tudo que o homem precisa. Todos de vocês, tudo que vocês precisarem, de alimentação, de segurança, de educação. Vocês ouviram coisa semelhante esses dias, não? Tudo que vocês precisarem, né? Saúde, conte comigo. Eu vou atuar no lugar de Deus. Você não precisa mais de Deus. Deixe comigo. Eu vou aproveitar e falar um pouco, desculpe, não estou falando de política, mas é política. É um assunto político, mas não estou fazendo política, é assunto político. Vocês conhecem um tal de marxismo? Conhecem não? Conhecem um pouco, né? Um pouco. Vocês sabem que o marxismo, para a tomada de poder de um país, tem que estar sobre 3 pilares. Ele tem que derrubar o conceito de Deus no homem. O segundo pilar, derrubar o pilar da família. E terceira é derrubar o pilar da propriedade privada. Não sei se vocês sabem disso. Então toda a luta do proletariado tal, é para derrubar, não tem Deus. Por isso que toda ditadura marxista, o ditador, ele é o Deus. Não tem conceito de Deus. Família? Não. A família é menos importante. Primeiro é o Estado. Em terceiro lugar, você não tem mais o que é seu. Tudo é em comum. Por isso que o nome é comunista. Tudo é comum. Então fica mais fácil de quem está no poder de controlar tudo. Irmãos, isso não foi inventado por Marx, não. Foi inventado por Nimrod. Já 150 anos depois do dilúvio. Assim os homens caíram nessa conversa lá e pararam de temer a Deus. Aí o ápice desse conceito é levantar uma torre de Babel. E quando eles levantaram a torre de Babel, a intenção era o quê? Eu não tenho tempo de ler Gênesis 11 com vocês. Qual era a intenção? Era que o topo da torre chegasse até o céu. O que significa isso? É um desafio a Deus. É desafio ao céu. Nós não precisamos do céu, nós não precisamos de Deus. O homem pode substituir a Deus. Vocês entendem isso ou não? Porque é impossível, eu sou engenheiro civil, é impossível o homem construir uma construção que atinja ao céu. É impossível. Nós temos os arranha-céus, mas é no máximo quantos metros? Né?
300 metros, não passa muito mais do que isso. Mas a intenção era desafiar a Deus, dizer: nós não somos de Deus, nós mesmos vamos ser donos do nosso próprio nariz. E eles passaram a não mais fazer a vontade de Deus, passaram a busca do próprio homem, da vontade do homem, fazer segundo os interesses do homem. E assim foi no tempo de Abraão. Quando Abraão nasceu, ele nasceu num lar cristão. Claro, não tinha Cristo ainda. Ele nasceu num lar que adorava o Deus verdadeiro? Não. Josué 24, versículo 2, prova que ele nasceu numa casa onde seu pai adorava a outros deuses. Ele nasceu numa família pagã. E ele, a tradição conta que o seu pai não só adorava a outros deuses, mas seu pai também fabricava ídolos. Era um fabricante de ídolos. Não era terrível? Alguns aqui reclamam: tem irmãos aqui, tem jovens aqui que nasceram na vida da igreja, eles levam grande vantagem. Meus pais não são da vida da igreja. Irmãos, Abraão também não teve os pais na vida da igreja. Portanto, ele lutou contra tudo e contra todos. Aí eu quero começar a mostrar para vocês onde eu quero chegar. Que Deus tinha Abraão? Como Abraão conhecia com respeito a esse Deus? O Deus da glória apareceu a Abraão, segundo o relato de Estevão, lá em Atos capítulo 7, que o Deus da glória apareceu a Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, certo ou não? Confirmam? Vocês confirmam essa palavra? Deus chamou a ele em Ur dos Caldeus, é o lugar onde ele nasceu. Que conhecimento ele tinha de Deus? Quem sabe? Seu pai levava ele para escola dominical, serviço de crianças, aprendia sobre o quê? O Deus verdadeiro? Não. Mas ele sabia que aqueles deuses que seu pai adorava e outros contemporâneos adoravam, não era o Deus verdadeiro. O que ele conhecia a respeito de Deus é de que há um só Deus verdadeiro, Criador do universo. Vocês creem nisso ou não? Então, praticamente todo o conhecimento que Abraão tinha sobre Deus é que o Deus que apareceu a ele era o Deus verdadeiro e único e Criador do universo. Abraão não tinha a Bíblia na mão como vocês têm. Vocês têm que louvar o Senhor que tem a Bíblia na mão. Abraão não tinha essa fonte de informação. Abraão não tinha alimento diário que vocês têm todos os dias. Não tem tantos livros da editora Árvore da Vida que vocês têm, o jornal Árvore da Vida. Não tem essa conferência que leva essa palavra preciosa para vocês. Não tem a vida da igreja, não tinha a vida da igreja. Toda a fonte de informação que ele tinha era de que, quando Deus apareceu, ele percebeu: esse Deus é o único Deus, é o Deus verdadeiro, Criador do universo. Eu queria desafiar vocês. Hoje à noite, se tiverem tempo, puxa um caderno, uma folha em branco, e começa a relacionar o que você conhece desse Deus. Não é Deus e seus pais, não é Deus e do irmão do lado. Qual é o seu Deus? O que você conhece do seu Deus?
que você conhece pela informação que recebe e pela experiência que você tem. Abraão recebeu um chamamento em Ur dos Caldeus para sair da sua terra, da casa de seus pais, sua parentela, da sua terra, mas ele não teve força para reagir. E ele conheceu que mesmo ele não tendo força para reagir, porque a sua fé era pequenininha ainda, porque Deus estava começando a falar com ele. Então, o falar de Deus faz aumentar a nossa fé. Amém? Mas ele não teve forças. Deus levantou uma situação em que seu pai, Tera, o levou até Harã. Já seguiu por um certo caminho. E seu pai morreu em Harã, com 205 anos. E Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã, porque Deus apareceu pela segunda vez a ele, lá em Harã. Sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? E te engrandecerei. E todas as famílias da terra serão benditas por ti. Eu te abençoarei e abençoarei aqueles que te abençoarem. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Irmãos, todos os demais homens que se afastaram de Deus foram atrás da conversa do Nimrod. Eles queriam benefício próprio, queriam engrandecer o homem, exaltar o nome do homem. E Abraão não buscou engrandecer o nome do homem. Ele procurou engrandecer o nome do Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro engrandeceu o seu nome. Você é a mesma coisa. Enquanto você está aqui não buscando engrandecer o homem, não exaltar você mesmo, você só exalta um único nome, nome do Senhor Jesus. Tenha certeza que um dia o Senhor te engrandecerá. E você será uma bênção para todas as famílias da terra. Todos os que te abençoarem, o Senhor abençoará. Todos os que te amaldiçoarem, o Senhor também amaldiçoará. Você crê nisso ou não? Lendo essa história toda na Bíblia, irmãos, eu creio demais. Creio nisso. E aí, ele teve forças, dessa vez ele teve forças, só que não teve força de largar a parentela. Levou consigo Ló e foi até Siquém. Em Siquém, Deus prometeu dar aquela terra para ele e a sua descendência. Ele levantou imediatamente um altar. Levantar o altar significa contrapor-se contra costumes da época de edificar templos para adoração a outros deuses, sacrificar-se a outros deuses. Aqui na terra, no tempo de Abraão, ele era o único homem que ouviu a palavra de Deus, sabia o que Deus queria, e ele fez o que Deus queria. Ele levantou um altar ao Senhor, dizendo: eu sirvo ao Deus verdadeiro, eu adoro ao Deus verdadeiro. Como é importante a palavra profética. Vocês estão me entendendo ou não? É por isso que eu falei tanto da palavra profética agora, para vocês começarem a me entender. Se Deus não nos fala, estamos a esmos, estamos no escuro, nada sabemos para que direção tomar, mas Deus nos fala, a palavra dele é a palavra profética, é a profecia, ou não é? E deu luz para Abraão seguir adiante, e de lá ele se mudou para um monte entre Betel e Ai. Ali não só armou suas tendas ali, ele também edificou um altar e fez mais uma coisa. O que ele fez? Invocou o nome do Senhor. Todos os homens da época dele invocavam o nome dos demônios, dos deuses, mas ele foi o único que invocou o nome do Senhor.
E Abraão foi conhecendo mais a Deus pela experiência, foi conhecendo. É isso que eu estou querendo desafiar você. Você já tem quantos anos na vida da igreja? Quantos anos de experiência com o Senhor? O quanto você conheceu desse Deus de uma maneira experiencial? Hoje à noite faça essa relação. Eu conheço Deus e tive uma experiência assim, maravilhosa com o Senhor. Eu não confiava tanto em Deus, até que aconteceu aquilo, passei a conhecer o Senhor. Você consegue registrar essas coisas ou não? Eu quero ver amanhã, tá? Vou pedir para alguém, né, Ronaldo? Quem que vai tomar, né? Tomar, como é que fala? Tomar nota não. É fazer, chamar para, né? Para uma provinha, tá? Mas não quer dizer que você tem que ser tudo certinho, a sua vida daqui para frente tudo certinho. Não, Abraão não foi assim. Veio o teste da fome, Abraão caiu no teste e desceu para o Egito. Não aguentou. Como é que eu vou passar fome aqui? Foi para o Egito. No Egito teve que mentir, é sempre assim. No Egito você tem que, né? Tem que dar um jeitinho brasileiro, tal. Mas Deus abençoou ele mesmo assim. Ele saiu do Egito muito rico, muito rico. Aí aconteceu o problema com seu sobrinho. Essa noite não é para falar sobre isso. Vocês sabem que o seu sobrinho deveria dizer o seguinte: tio, Deus está te abençoando. Tudo que eu tenho é porque Deus está te abençoando. Eu não quero ter o meu próprio rebanho. Eu não quero ter o meu próprio gado. Eu não quero ter os meus próprios bens. Eu estou aqui na tua casa. Tudo que é meu é teu. Tudo que é teu, sabe? Eu quero trabalhar para você. Nós temos um só rebanho, temos um só gado, um só grupo de servos, e eu também sou um servo teu. Você acredita que Deus o abençoaria ou não? Mas não fez isso. Abraão disse, não cabe nós dois, tem 2 rebanhos aqui, e olha, você escolhe onde você quer ir. Se vai para a direita, eu vou para a esquerda, se vai para a esquerda, eu vou para a direita. Olha só o coração de Abraão. Abraão nunca se preocupou com benefício próprio. Aqui não prova isso? Abraão, sendo mais velho, ele não poderia dizer, eu é que escolho primeiro? Eu sou tio, eu escolho primeiro, eu escolho o melhor, depois você escolhe o seu. Porque Deus está me abençoando. Toda essa bênção veio de Deus por minha causa, não é por tua causa, não. Isso mostra que as coisas, patrimônio terreno, não estavam no coração de Abraão. Escolhe você. E Ló então escolheu o melhor, que ele julgava melhor, foi para as planícies e foi para Sodoma. E o final, irmão, vocês sabem que foi triste, não foi triste? Perdeu a esposa, virou uma estátua de sal, só estou ganhando tempo, e fugiu com as 2 filhas para a caverna. Como não tinha descendência, as 2 filhas armaram, né, um plano e tiveram relação incestuosa com as 2 filhas e tiveram 2 descendências, Amon e Moabe. Por isso Amon e Moabe, irmãos, são mal vistos por causa dessa coisa vergonhosa. Não era melhor Ló falar, eu vou seguir você, ó Abraão? Mas mesmo assim, irmãos, Deus ainda se lembra de Ló. Sabia disso ou não? Quem é que leu aquele livro Deus Presente que se Oculta? Poucos aqui, né? Poucos leram. Estão lendo, né? O Deus Presente se Oculta. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita que surgiu de uma situação vergonhosa de Ló. Mas a Ruth resgatou a vergonha de Ló. O que a Ruth fez é o que Ló deveria ter feito com Abraão. O que a Ruth falou para Noemi?
onde você for, eu irei. Onde você repousar, eu vou repousar. Por quê? Porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é meu Deus. Ló não poderia ter falado isso para o Senhor, para Abraão. Abraão, não tem meu rebanho aqui não. O teu rebanho é meu, vou cuidar do mesmo jeito. O grupo de servo aqui é tudo teu, não é meu não, não tem nada meu não. O teu Deus é o meu Deus. Olha, já teria sido já maravilhoso. Mas ele insistiu pelo caminho do egoísmo e no fim a Ruth, uma mulher. Por isso, irmão, vocês mulheres são importantes na vida da igreja. Muitas vezes vocês podem resgatar uma situação perdida, resgatar de volta essa situação vergonhosa de Ló. Voltando para a história, Abraão então, quando Ló se despediu dele, o Senhor apareceu a Abraão de novo. Abraão, já que seu sobrinho escolheu a planície, sobe esse monte, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Onde alcançar a tua vista, eu darei para você essa terra, a ti e a tua descendência. Irmãos, não busque benefício por você. Conheça o Deus que você tem. Conheça o coração dele. Não dispute um palmo de terra por você mesmo aqui na terra. Nada disso vale a pena, irmãos. Vale a pena buscar nossa terra celestial. Amém? Aí eu vou correr mais um pouquinho. Aí Deus prometeu tanta bênção para ele e sua descendência. Então Abraão um dia falou para Deus: Senhor, o Senhor me prometeu tanta coisa maravilhosa, mas não sei se o Senhor esqueceu de uma coisa. O Senhor só esqueceu de me dar um filho. Eu não tenho um filho. Como é que vai abençoar a mim e a minha descendência? Cadê a descendência? Será que é Eliezer, o Damasceno, o servo que está na minha casa? Será minha descendência, meu descendente? O Senhor falou para ele: não, tem que ser gerado de ti. Não é? Isso que o Senhor poderia ter sido mais claro. Tem que ser gerado de ti e da Sara. Aí não aconteceria a questão de Ismael. Mas Deus, irmãos, Deus muitas vezes Ele quer que a gente faça as coisas pela fé. Porque se Ele dissesse claramente, já não seria totalmente pela fé. Abraão sabia que a sua esposa era estéril, não podia dar-lhe filho, e ele deveria confiar em Deus, que Deus tudo pode. Mas ele ainda não conhecia esse Deus com essa profundidade. E realmente nasceu Ismael. Depois que Ismael nasceu, Deus ficou 13 anos sem aparecer a Abraão. 13 anos depois, Abraão já tinha 99 anos de idade. Apareceu a Abraão o Senhor como o quê? Gênesis 17. Dá uma olhada, Gênesis 17, dá uma olhada. Vocês jovens do CIAP, vocês conseguem lembrar de tudo isso que estou falando ou não? Conseguem me acompanhar? Pode esquecer isso, hein? Gênesis 17. Gênesis 17, versículo 1. Vamos ver juntos? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso, em hebraico, é El Shaddai. El significa o Deus poderoso. Shaddai significa todo suficiente. Tudo que o homem precisar, ele é suficiente para atender. Abraão, eu não preciso da tua ajuda na carne. Você precisa de um filho?
a sua mulher está estéril, não pode lhe dar, mas creia que eu sou um Deus todo-poderoso e todo-suficiente para você. Eu sou capaz de dar um filho para você através da Sara. Eu sou capaz. Vocês entenderam? Então Abraão pela primeira vez conheceu esse Deus nosso como Deus El Shaddai. O Deus El Shaddai, eu diria nas palavras de hoje, o Deus provedor. Ele provê tudo que o homem precisa. Numa casa, geralmente o marido é o provedor da casa, é o arrimo da casa, financeiro. Então, Deus estava querendo mostrar para Abraão: Abraão, eu sou teu marido, confia em mim, eu sou o provedor, posso prover a você tudo que eu preciso e tudo que você precisa. Abraão conheceu a Deus como Deus El Shaddai, conheceu Deus como Deus poderoso, todo suficiente, provedor. Por que eu estou insistindo nesse ponto, o Deus provedor? Porque quando ele levou Isaac, menino Isaac ainda no Monte Moriá, para ser oferecido no Monte Moriá, levava um punhado de lenha, e o que o menino perguntou? Pai, aqui está a lenha, mas onde está o animal que será imolado? O que ele respondeu? Deus proverá, meu filho, Deus proverá para si. Ele aprendeu que Deus é um Deus que provê tudo. Mesmo que ele matasse o seu filho naquela hora, Deus era capaz de ressuscitá-lo. Acredita ou não acredita? Então, ele que no começo só conhecia Deus como Deus único, verdadeiro, criador do universo, foi lhe enriquecendo o conhecimento de Deus, só que enriquecendo um conhecimento subjetivo, conforme a sua experiência que ele ia tendo com Deus, ele foi conhecendo a Deus. Eu quero perguntar para você hoje tem muitas fontes objetivas do conhecimento. Hoje nós somos o contrário de Abraão. Hoje nós temos muitas fontes de conhecimento objetivo de Deus. Então temos livros, temos a Bíblia, temos reuniões, temos conferências, temos tanta coisa. Mas o quanto você conhece Deus por experiência? Não substitua o conhecimento objetivo, não substitua o conhecimento subjetivo de Deus pelo conhecimento objetivo de Deus. Vocês estão me entendendo? Procure ter você experiência com o Senhor. Toda vez que Deus fala alguma coisa, Ele vem logo em seguida te provar. Você já teve essa experiência ou não? O Senhor me dá uma palavra, mas em seguida me dá uma aprovação. Quem aqui tem essa experiência? Levanta a mão. Porque Ele quer que você o conheça subjetivamente, pela experiência. Então quero que você liste o quanto você conhece a Deus subjetivamente. Consegue listar? Eu acho que não sai nada da sua cabeça não. Nessa hora você está pensando, mas o que eu vou listar aqui, hein? Rapaz, mas não sai nada. Mas pensa nas experiências. Você já não passou por algumas experiências? Algumas marcantes, outras cotidianas? Você não está tendo hoje mais confiança em Deus do que antes? O que te levou a conhecer e a confiar mais em Deus? Certamente alguma coisa que você teve experiência, ou não? Algumas mais fortes, outras menos fortes, mas você foi conhecendo a Deus durante esse tempo todo. Por isso em Romanos 4, como diz, ó Senhor Jesus, eu não vou entrar num ponto que eu queria entrar, vou deixar para amanhã, mas assim, vou entrar aqui para vocês, ó. Olha só, se eu pedisse para Abraão, listasse, que Deus ele subjetivamente conheceu, ele vai dizer em Romanos 4, versículo 17,
que está escrito? Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão conheceu que o seu Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Você chega a esse ponto, o seu conhecimento subjetivo de Deus? Abraão teve essa experiência. Amém? A ponto de Abraão ter sido chamado de profeta de Deus. Em Gênesis, quando Abimeleque, ele desceu, uma vez desceu para o Egito, mas ele também desceu para Gerar, não é? E da mesma forma mentiu, dizendo que sua mulher era sua irmã. E o rei Abimeleque, daquela terra Gerar, também queria tomar a mulher dele, para ser mulher de Abimeleque. E o Senhor então apareceu em sonho, isso está em Gênesis 20, versículo 6. Vocês estão vendo aí? Versículo 6. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí eu tenho impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Abraão foi chamado de profeta por Deus. E intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Irmãos, Abraão era o profeta de Deus. Por quê? Nos capítulos anteriores, no capítulo 18, dá uma olhada, 18, 16, tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou a fazer? Deus, ele não se oculta, não oculta o que está para fazer ao seu profeta. Ao seu profeta, ele revela aquilo que ele está para fazer. Por isso, irmãos, essa é a palavra profética. Quem ouve a palavra profética, acolhe-a e a pratica, você terá a prosperidade. Aí vem Crônicas 20, 20. Crede em Deus e estareis seguros. E crede nos seus profetas e prosperareis. Eu espero que vocês hoje todos possam prosperar. Prosperar daqui para frente, irmãos, prosperar no caminho com Deus, prosperar na vida cristã, na vida da igreja, prosperar para ser cada vez mais útil a Deus e não inútil. Por quê? Porque vocês hoje têm a palavra profética. Você não é mais aquele que não, como naquele tempo pós-dilúvio, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, e todos a uma se extraviaram, mas nós não vamos nos extraviar. Nós temos a palavra profética que brilha como uma candeia, que nos dá uma direção. E quanto mais nós ouvimos a palavra, praticamos essa palavra, irmão, nós estamos mais perto de concluir a vontade do Senhor. E você vai prosperar na mão do Senhor. Amém? Então vou dar só essa prévia para vocês. Amanhã a gente continua, tá bom? Amém. Jesus é o Senhor.